Bom dia, senhoras e senhores. Passamos a iniciar a nossa 22ª sessão regulatória do ano 2022. Nesse dia 28 de setembro de 2022, às 10 horas e 8 minutos, pelo horário de nosso sistema na televisão. Vamos passar inicialmente a saudar os componentes da mesa e, ao mesmo tempo, a gente já vai fazendo menção às presenças obrigatórias por regulamento. Passo a saudar o presidente regulador, nesse caso eu, que estou presencial, o diretor, saúdo também o diretor regulador de auditoria, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, que se encontra ausente por uma gravação futura, né? Caso ele venha assistir a nossa sessão, para que se sinta saudado, e registro a sua ausência nesse início de nossa sessão regulatória, e muito provavelmente pela justificativa da viagem que ele está fazendo a Juína, visitando o interior do estado na continuidade das audiências públicas. Mas é mera menção dessa presidência, uma vez que não houve justificativa formal apresentada. Talvez ele possa até entrar no decorrer da reunião, que é possível, contanto de forma compõe o quórum, ou para além do mínimo. Tranquilo. Saúdo o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo o diretor regulador de energia, está presente à distância, né, o diretor Paulo, e nessa nossa reunião híbrida. Saúdo o nosso diretor de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Noriuara, nessa sessão regulatória como diretor relator. Saúdo o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira. Também gostaria de cumprimentar o senhor Haroldo Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, e a senhora Janice, nossa superintendente de estudos econômicos. Através dos dois, saudar todos os servidores da AGER, tanto a Ascom, que está presente também, e todos que porventura estejam assistindo. Sei que tem bem mais servidores, mas só para não delongar demais. Temos 17 participantes, que é bem importante para o nosso processo. Saúdo os representantes dos órgãos de controle e defesa e proteção do consumidor, iniciando pelo PROCON. Saúdo o nosso amigo e secretário adjunto Edmundo Tax. Saúdo o MPMT, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora da Justiça, da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo da Defesa da Cidadania de Cuiabá. Saúdo o TCE, o doutor José Carlos Novelli, conselheiro presidente. Saúdo a CGE, através do seu controlador-geral do Estado de Mato Grosso, senhor Emerson Hideki Ayashida. Saúdo os representantes da Secretaria de Infraestrutura e Logística, SINFRA, através do secretário e nosso irmão Rodrigo Alonso Lemes, secretário adjunto de Logística e Concessões em Exercício, no lugar do amigo Hugo. Saúdo o Rafael Detone, secretário adjunto de Gestão e Planejamento Metropolitano. Saúdo a Daniela Fava, superintendente da Unidade de Transportes Intermunicipais em Exercício, ao lugar da Juliana. Bem-vinda a esse fórum. E através desses três, saúdo todos os demais que, porventura, possam estar assistindo do Poder Concedente. Deixo um abraço aqui ao secretário Marcelo. Representantes também, saúdos do verificador independente. Nesse caso, está só participando, por não ser afeto a ter esse trabalho desempenhado, mas o Cristiano Menezes Rezende, consultor jurídico da Hauer, está presente em nossa sessão. Também gostaria de saudar os representantes da parte interessada, sendo eles, nessa sessão, da União Transporte e Turismo Limitada, senhor Cícero Nepomuceno, diretor executivo, senhor Ricardo Caixeta. E todos que, porventura, vierem assistir à sessão regulatória, a qual estará disponível no site da AGER, no seu sítio, no item de transparência, no subitem sessões regulatórias, após a publicação desse ato e da sua ata, através da sua ata em Diário Oficial.
E gostaria de abrir a palavra aos demais membros da mesa para que pudesse se saudar, ao mesmo tempo que se saúdam, também testamos os equipamentos de som e de vídeo. Por gentileza, diretores, a ordem dos senhores para se saudar. Bom dia, presidente, doutor Luiz Nespolo, a Leia, nossa chefe de gabinete. Quero cumprimentar o representante da concessionária, o senhor Cícero, o nosso amigo, doutor Edmundo Tax, do PROCON, em nome de quem eu cumprimento todos os todos os representantes de outras instituições que estão acompanhando essa reunião. Em nome da Miriam, da SRE, Estudo Econômico, eu cumprimento todos os servidores da nossa agência, o Nori Ohara, nosso diretor de Energia e Ferrovia, Dr. Paulo Henrique Guimarães, nosso diretor de Transportes, Rodovias e Balsas, Dr. José Rodrigues, que está em viagem, nosso diretor ouvidor, Dr. Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado. Desejo uma ótima reunião para nós todos e um ótimo dia. Obrigado, Haroldo. Bom dia, senhoras e senhores. Voltando aí ao protocolo, né? Primeiramente, cumprimentando a mesa, em nome do presidente e regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo. Cumprimento o relator do processo, doutor Wilber Nori Ohara, dos processos, aliás. Cumprimentar o advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges. Cumprimentar a Leia, chefe de gabinete. Cumprimentar a todos os servidores da Agência Estadual de Regulação, em nome da Superintendência de Estudos Econômicos, a Janice Alves. Cumprimentar os representantes aí do Poder Concedente, em nome do Rafael Detone, secretário adjunto. Cumprimentar aí os representantes da concessionária, em nome do Cícero Nepomucemo. Cumprimentar a todos os órgãos de controle, em especial membros da CGE, do Tribunal de Contas, e também do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Cumprimentar também, em nome dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, doutor Edmundo Tax. Cumprimentar a toda a população do Estado de Mato Grosso e os que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória. Que tenhamos um excelente dia de trabalho. Diretor Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor regulador de transportes e rodovia, doutor Paulo Henrique. Bom dia, doutor Felipe, nosso procurador de Estado e advogado-geral regulador. Bom dia, diretor Haroldo. Bom dia, Leia. Bom dia, Janice. Em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da AGER. Bom dia aos representantes dos órgãos de controle. Bom dia ao secretário adjunto, doutor Rodrigo, da Cinfra. Em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da Cinfra. Bom dia aos representantes do verificador independente, da empresa União Transporte, e a todos que estão nos assistindo nessa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado, doutor Noril. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, Wilber Nori Ohara. Bom dia, diretor regulador de Transportes e Rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Saúdo também nosso diretor de Administração Sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Um bom dia também para a Leia, nossa chefe de gabinete. Estendo também minhas saudações a todos os servidores da AGER, a todos os representantes do Poder Concedente, bem como aos representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor. Desejo a todos uma excelente sessão regulatória.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, aqui ao meu lado, presente em sala. Bom dia, diretores, reguladores aqui presentes, senhor Wilber Nori Ohara, diretor relator deste processo. Bom dia, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovia. Bom dia, diretor Haroldo, da administração sistêmica. Doutor Felipe Tomás Borges, nosso advogado-geral regulador, também procurador do Estado. Bom dia, através da Débora, da seção do setor de comunicação, que representa aqui para mim, cumprimentando todos os servidores da AGE. Cumprimento através do senhor Rodrigo, ao Poder Concedente, Sinfra. Cumprimento ao através do senhor Cícero, a interessada da União Transportes, ao senhor Cristiano, consultor jurídico da Hauer, cumprimentando pelo verificador independente, e a todos que vierem assistir essa sessão, cumprimento, tenhamos uma ótima e bom dia a todos. Desculpa. Invocando a presença de Deus, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429/2011, declaro aberta a 22ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também, e nesse eu destaco que temos a falta de um dos diretores já assim mencionada na gravação, mas não prejudica o número regular. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28331, no dia 16 de setembro de 2022, às páginas 96, conforme pedido do diretor-relator do processo na 17ª reunião ordinária deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, Mato Grosso, de 2022, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º, artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta os itens abaixo. Vamos tratar inicialmente o primeiro e o segundo, mas está o processo de número AGERPRO 2022-01049, União Transporte e Turismo Limitada, que foi protocolizado na Agência de Regulação no dia 23 de agosto de 2022 pela interessada, pedindo o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato em virtude da drástica queda de demanda de passageiros, contrato de concessão 001/2006 ASJU. Como segundo item de pauta está a AGERPRO, o processo AGERPRO 2022-01305, União Transporte e Turismo também limitada, e foi protocolizado nessa agência de regulação no dia 23 de agosto de 2022 pela parte interessada, solicitando o desequilíbrio econômico financeiro Covid-19 subvenção econômica. O diretor relator dos processos é o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento da AGER Mato Grosso, Wilber Nori Ohara. Gostaria de passar a palavra ao mesmo para que fizesse a leitura do seu relatório quanto ao item 1 de nossa pauta. Bom dia a todos novamente. Trata-se do processo... Isso, Léo, obrigado. Trata-se do processo administrativo protocolado nesta agência sob o protocolo AGERPRO 2022-0349, pela agência União Transporte e Turismo Limitada, que requer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 001/2006, em virtude da drástica queda de demanda de passageiros do período de setembro a dezembro de 2021. Em 11 de 4 de 2022, foram oficiados os órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores, quanto à abertura do processo que versa sobre o assunto de sessão regulatória, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução Normativa 001/2012 da AGER. Em 14 de 4 de 2022, foi realizada a 7ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, publicada no Diário do Estado do Mato Grosso, sob o número 28.227, em que fui sorteado o relator deste processo. Por meio do despacho de número 02737/2022, em 25 de 4 de 2022, foi solicitado a análise e parecer jurídico à AGR, que, por meio do parecer número 1227 de 2022 e 060 de 2022,
entendeu ser juridicamente possível o deferimento do pedido do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, devolvendo estes autos em 9/5/2022. Em 11/5/2022, por meio do despacho de número 3403/2022, foi solicitado análise e parecer técnico à SRE. A SRE solicitou à Coordenadoria de Finanças, por meio da CI 542/2022, extrato de débitos financeiros da empresa perante a AGER. Foi juntado aos autos os extratos de débitos financeiros solicitado e, por meio do despacho número 3922/2022, o presente processo retornou à SRE, que, em 9/8/2022, emitiu nota técnica 2022 SRE, em que relatou que a empresa teve um desequilíbrio econômico-financeiro no montante de R$ 885.657,59. Em 12/8/2022, a SRE emitiu nota técnica complementar, apontando um erro material nos cálculos apresentados nos quadros de item 12, folhas 168 a 169, apuração dos resultados do sistema intermunicipal, corrigindo o valor do desequilíbrio econômico-financeiro da empresa, que passou ao montante de R$ 885.657,59 para R$ 1.341.823,74. Os autos foram encaminhados para essa diretoria reguladora em 15/8/2022, por meio do despacho de número 6866/2022, para a elaboração de relatório e voto. É o relatório, presidente e demais diretores. Feito. Doutor Noril, agradeço a leitura do seu, a expressão do seu relatório, e gostaria de manifestar, por ter sido o diretor relator de outros processos nessa linha, de solicitar vistas ao processo, e já gostaria de deixar agendado, se os senhores diretores concordarem, uma data para devolutiva do voto vista. Faço uma sugestão contando os 5 dias, estava aqui pensando um pouquinho, porque ainda não tenho a convicção do voto, eu gostaria de devolvê-lo contando os 5 dias, e peço a ajuda do Felipe para fazer uma conferência junto com a chefe de gabinete, se o dia 7 do 10 seria o cumprimento legal dos 5 dias úteis para a devolutiva de voto vista. E a gente já pode deixar consignado para retorno ou já agendado, né, para a nova sessão, e aí sim a gente faríamos a votação. Nós faríamos a votação. Passo a perquirir com o senhor, por ordem alfabética, como é costume, pela distância, diretor Paulo Henrique, de acordo com a devolutiva para o dia 7 do 10, o senhor teria outra opinativa? Presidente, antes de me manifestar, eu gostaria de dar opinião aí do doutor Felipe, se ele está cumprindo o prazo regimental, presidente. Perfeito, perfeito. Doutor Felipe, talvez tenham algum ajuste, o dia 7 é o dia mais correto, contando 5 dias úteis? Desde que a publicação saia até amanhã, presidente, está atendido o prazo regimental. Perfeito. Estamos dentro do nosso rito, né, que leva o dia de hoje, né, para assinar, né, diretor Paulo? E pode continuar. Então, tendo em vista aí, presidente, a manifestação da AGR quanto à possibilidade de cumprimento do prazo regimental, estou de acordo, presidente. Só vou pedir para a Leia dar uma olhada na agenda, para ver se não tem nada que faça com que cause um conflito, e antes de continuar a coletânea, vamos só abrir, e se houver qualquer coisa que impeça, nós já evitamos de causar um transtorno de data. Pode projetar nossa agenda e só para que a gente olhe. Dia 7, a priori tem algo, mas o que nós temos aí? Diretores, tenho a reunião, um treinamento com a ABA, que envolve todos os diretores, das 9h30 às 11 horas. Da BAR, 9h30 às 11. Isso. Poderia ser à tarde, no dia 7, diretor Paulo, 14 horas está livre. Sim, presidente, eu não vejo Então, prejuízo, não. Perfeito, só para ficarmos mais justos e perfeitos, combinamos já até horário. Obrigado. Doutor Noril, o seu opinativo quanto ao retorno do voto vista para dia 7/4, já deixarmos consignados. Estou de acordo, presidente.
14 horas, né? Beleza. De acordo com as 14 também, né? Sim. Muito obrigado. Essa presidência também, como sugestão, está de acordo. Obrigado também pela participação do doutor Felipe e a senhora Leia na continuidade desse agendamento. Então, na sequência, já sai todas as convocativas, as convocatórias, né, para todas as partes interessadas. Sim, Seguimos para o item 2. O item 2 trata-se do AGER-PRO 2022-01305, União Transporte e Turismo Limitada. Foi protocolizado nessa agência de regulação no dia 23 de agosto de 2022 pela interessada, solicitando o desequilíbrio econômico-financeiro Covid-19 e subvenção econômica. O diretor Norio, nosso diretor regulador sorteado, ao qual eu passo a palavra, para que faça a emissão do seu relatório, diretor. Ale, se projeta para mim, por favor. Está em tela, diretor. Obrigado. Trata-se do processo administrativo protocolado nesta agência sobre a GERPRO 2022-01305, pela empresa União Transporte e Turismo Limitada, que requer a complementação do pedido de pagamento da subvenção decorrente do desequilíbrio econômico-financeiro do período da pandemia Covid-19. Em 10/5/2022, foram oficiados os órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores, quanto à abertura do processo que versa de assunto de sessão regulatória, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Resolução Normativa 001/2012 da AGER. Em 12/5/2022, foi realizada a 9ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28.245, em que foi sorteado o relator deste processo. Por meio do despacho de número 3742 de 2022, em 18/5/2022, foi solicitado análise e parecer jurídico à AGR, que entendeu não haver possibilidade jurídica quanto ao pedido de inclusão da taxa de contribuição associativa, devolvendo estes autos em 26/5/2022. Em 27/5/2022, por meio do despacho de número 4221 de 2022, foi solicitado análise e parecer técnico à SRE. A SRE solicitou, por meio do ofício de número 044 de 2022, documentos e informações à empresa para a instrução dos autos. A empresa respondeu o referido ofício em 22/7/2022, por meio do protocolo AGER-CAP 2022-08949, encaminhando os documentos solicitados. Foi juntado aos autos o parecer 388/2022, datado em 29/7/2022, em que a SRE concluiu pela pertinência da inserção do custo da associação no cálculo do reequilíbrio. Os autos foram encaminhados a esta diretoria reguladora em 29/7/2022, por meio do despacho 06364/2022. Em 9/8/2022, foi solicitada manifestação da AGR quanto ao parecer da SRE de número 388. Sendo assim, o advogado-geral reconsiderou o entendimento do parecer em 1487/2022 e 70/2022, constatando que a taxa associativa possui relação direta com a operação do serviço. Após, em 18/8/2022, os autos retornaram a esta diretoria para a elaboração de relatório e voto. É o relatório. Presidente e demais diretores. Obrigado pela expressão do seu relatório. O diretor Paulo pede a palavra. Gentileza, diretor Paulo. Pois bem, nobres pares, tendo em vista, presidente, que com o advento aí do SIGADOC, né, os processos eles ficam disponíveis, né, e hoje pela manhã, antes da reunião, comecei a avaliar esse processo, e eu vi assim rapidamente que existem algumas situações um pouco antagônicas e eu preciso entender um pouco melhor esse processo. Então, para fazer essa análise um pouco mais detida, eu solicito vista dos autos aí nos termos da resolução 01
também sugiro que seja efetuada na mesma data, né, tendo em vista aí que os temas são similares, né? Perfeito. Vamos passar a perquirir os demais diretores se concordam na inclusão do dia 7/10 às 14 horas, né? 14 horas um, na sequência o outro, na forma que está nessa sessão. Doutor Noril, de acordo com a proposição do diretor Paulo quanto reagendarmos a devolutiva do voto vistas para 7/10 às 14 horas? De acordo, presidente. Obrigado. Essa presidência também está de acordo. Agradece a participação expressiva de tantos atores e desejo um excelente dia de trabalho, mas antes de encerrarmos, eu gostaria só que a senhora Leia projetasse, como é de costume, o extrato da decisão assim que possível. Ela está só terminando de formatar a escrita e que reflita as decisões tomadas quanto ao voto vista e o agendamento da sessão regulatória. Só mais um minutinho antes de encerrarmos, vamos fazer essa concordância com o extrato. Pode efetuar a leitura, senhora Leia, se houver qualquer correção, será feita pelos diretores e, na sequência, a gente faz a concordância com o texto. Ok. Bom, o primeiro item, né, que não foi passado anteriormente, o extrato do item AGER PRO 2022-01049 da União Transportes, que pede, né, que foi protocolizado pela interessada, do assunto reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude da drástica queda de demanda de passageiros. O diretor Wilber Norio O'Hara proferiu a leitura do seu relatório. O presidente da sessão, o diretor-presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, pede vistas ao processo. A diretoria executiva colegiada da GER, por unanimidade, decide agendar a 23ª sessão regulatória no dia 7 de outubro de 2022, às 14 horas. Passo seguinte, a apresentar o item 2 da pauta, que é a GER PRO 2022-01305 da União Transportes e Turismo Limitada, que foi protocolizado nessa agência pela interessada, solicitando o desequilíbrio econômico-financeiro, né, subversão econômica, procedente do Covid-19. O relator fez a leitura do seu relatório na íntegra, e o presidente da sessão, né, passou antes até, inclusive, né, o diretor regulador, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, pede vistas ao processo. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide agendar a 23ª sessão regulatória no dia 7 de outubro de 2022, às 15 horas, após a apresentação do item 1 desta sessão. Doutor Noril, de acordo com o extrato lido em tela? Estou de acordo, presidente.
Obrigado. Diretor Paulo, de acordo com o texto lido e em tela, do extrato data? De acordo, presidente. Muitíssimo obrigado, então, a todos. Essa presidência também está de acordo com o texto lido e em tela. E encerramos a sessão regulatória, agradecendo a participação de todos e desejando um excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.